Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Para a igreja de Cristo, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida. Aleluia! Claro como um cristal. O mais importante, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá ninguém no clamor. Os olhos de Jesus, e o quê? E tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais chegou na canarabaixá. Nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Aleluia, para aqueles que perseverarem até o fim, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima que derramada por Ele. Não perca a esperança. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Você tem essa esperança? Além do rio azul. Não perca essa esperança, meu amado, de um dia você ver face a face Jesus como Ele é. Porque quando nós chegarmos diante dele, meus irmãos, nós vamos dizer: Jesus, valeu a pena nós obedecermos, valeu a pena nós chorarmos, valeu a pena até nós sofrermos, porque hoje os nossos olhos contemplam a tua santidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai valer a pena. Se já está valendo a pena aqui, imagina lá, com as Bíblias nas mãos, meus irmãos. Vamos receber nosso pastor presidente, que vai ministrar a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom estarmos aqui na presença do nosso Deus, onde já estamos há alguns minutos cultuando ao nosso Deus, glorificando o seu glorioso nome, porque verdadeiramente o Senhor é bom, conforme diz a Bíblia, e a sua bondade dura para sempre, também para conosco. Esta cidade
que expressa as palavras do hino é o que disse Paulo da nossa cidade que está nos céus, donde esperamos o nosso Salvador, que voltará e que transformará o nosso corpo abatido, conforme disse Paulo, e receberemos um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder. Por isso, meus irmãos, tão somente é importante que todos nós, a Igreja de Cristo, permaneça fiel, servindo a Deus, temendo ao Senhor, buscando a sua presença enquanto é dia, enquanto se pode achar, conforme diz o profeta Isaías, para que não venhamos perder o direito desta promessa e de ficar de fora, mas estar preparados para o dia glorioso que vai acontecer. Muito bem, eu gostaria de ler apenas 2 versículos da Bíblia no livro de Reis, capítulo de número 2 de 2 Reis, e os versículos 8 e 9. Veio ao meu coração a palavra de Deus, e eu gostaria de meditar nestes 2 versículos, ou talvez no texto, com toda a igreja, este acontecimento, este episódio, que marcou a história de 2 homens de Deus, Elias e Eliseu. 2 Reis, capítulo de número 2, versículos 7 e 8, que diz: Então Elias tomou a sua capa, e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém. Tomem assento, queridos irmãos, querida igreja. Nós já ouvimos bastante da parte de Deus nesta oportunidade, os hinos que enchem a nossa alma de alegria quando nós ouvimos estes louvores que com certeza sobem à presença do nosso Deus. Enche o nosso coração de alegria, de força, de ânimo, porque são louvores que são tributados ao nosso Deus. Por isso, quando o nome do Senhor é louvado, esta casa fica cheia da sua glória, e nós nos alimentamos dela, porque ela é o verdadeiro alimento para as nossas almas. Queridos irmãos, estes 2 versículos que nós lemos da Bíblia, palavra de Deus, conhecido de todo o povo de Deus, de todos os cristãos, este grande acontecimento que marcou, o que marca a história sagrada, e principalmente no Velho Testamento, a vida destes 2 homens, que já está na glória, está no céu. Elias, que foi arrebatado, tem outro também que está lá, Enoque, também foi arrebatado e está guardado para uma coisa muito misteriosa. E nós louvamos a Deus por todos estes acontecimentos que traça a história sagrada da palavra de Deus, e que nós, quando lemos, nós entendemos que Deus tem os seus planos, projetos e caminhos. No livro de Jó, a Bíblia diz que Deus tem os seus
planos, seus projetos, os seus desígnios. E nenhum deles podem ser impedidos, podem ser interrompidos. E a gente percebe que todo o projeto de Deus tem se cumprido ao longo da história. Principalmente o projeto da salvação, o plano da salvação que foi elaborado na concepção divina, desde a fundação do mundo, desde o início, e a gente percebe na história sagrada a forma que Deus fez para mudar vidas, cobrir pecado através do sacrifício, através do sangue, e nos últimos dias o seu Filho, Jesus Cristo, enviado a este mundo para trazer a salvação a todo aquele que crê. Tudo isso estava dentro de um projeto divino, e nós louvamos a Deus por todas as suas obras. Mas, meus irmãos, o que nós lemos fala da vida de Elias, este grande homem de Deus, como também Eliseu. A Bíblia diz que antes dele ser levado ao céu, ele disse a Eliseu, para que Eliseu ficasse ali, que ele ia até Betel. E Eliseu, dizendo ao seu senhor que não ficaria, ele disse: vive o Senhor, que eu não te deixarei, eu vou contigo até Betel. E o que me chama a atenção é que quando eles chegam a Betel, os filhos dos profetas saem ao encontro deles, e se aproximaram de Eliseu e disse: Eliseu, sabe que o Senhor vai tomar Elias por cima da sua cabeça? Eliseu disse assim: olha, eu sei, calai-vos. Interessante, né? Eles estavam ligados naquele mistério de Deus, naquele acontecimento que após Elias atravessar o Jordão, aconteceria o seu arrebatamento. E diz a Bíblia que foram até Betel, e de repente Deus manda Elias ir até Jericó. Novamente ele chega para o seu moço Eliseu, dizendo: fica-te aqui, Eliseu, eu vou até Betel, ou melhor, até Jericó. E novamente Eliseu disse assim: olha, vive o Senhor, que eu não te deixarei. E ambos chegaram a Jericó, e lá novamente os filhos dos profetas saem ao encontro de Eliseu, dizendo: Eliseu, você sabe desse negócio que vai acontecer daqui a pouco? Ele disse: eu sei, calai-vos. Interessante, irmãos, esse texto chama a minha atenção, porque Eliseu já tinha sido revelado por Deus o grande acontecimento que estava prestes a acontecer, esse grande episódio do arrebatamento. E não só Eliseu, mas também os filhos dos profetas estavam cientes do que Deus ia fazer com Elias, este grande homem de Deus, que também passou por algumas provações, tribulações da vida, como desanimado no deserto, quando recebe a ameaça de uma mulher chamada Jezabel, e fugindo para um determinado lugar, ele deita debaixo de um pé de zimbro, desanimado, estressado, aflito, atribulado pela ameaça maligna que ele recebe de uma mulher. Lá chega o anjo, desperta-o levando água, levando pão, e toca nele, e manda que ele se levanta e que caminhe, porque a sua jornada ainda era longa. E nós podemos ver que Elias se levanta dali, e ele chega até Horebe, o monte de Deus. Lá Deus começa a falar com ele novamente, de uma forma muito especial. Deus dá uma ordem para que ele voltasse e
realizasse uma missão ali, ungindo 3 pessoas, e Elias fez. Logo depois de ele ir até Betel, ir a Jericó, novamente ele chega para Eliseu e disse: Eliseu, fica aqui, eu vou ao Jordão. Eliseu novamente: vive o Senhor, que eu não te deixarei. A Bíblia diz que eles caminharam até o Jordão. Mais 50 homens também foram até as margens do Jordão. Elias pega a sua capa e fere as águas. E as águas se dividem. Eles passam em seco para o outro lado. Após passar, eu creio que Elias, ele estava tendo um pressentimento muito forte, porque ele chega para Eliseu e ele oferece alguma coisa a Eliseu. Ele estava, quem sabe, querendo preparar o jovem, porque em seguida eles iam se dividir, eles iam se separar. Deus ia fazer esta obra separando um do outro. E diz-nos a Bíblia que Elias disse: Eliseu, pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. Interessante, né? Pede o que queres, antes de eu ser tomado de ti. Convicção. Paulo também, ele teve a convicção de que os seus dias estavam chegando ao fim. Na sua carta que ele escreve a Timóteo, se não estou equivocado, a 2ª carta, ele se expressa dizendo que o seu corpo estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A sua partida deste mundo estava próxima. E ele comenta que ele acabou a carreira, guardou a fé, acabou a carreira, guardou a fé, e ele disse: desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual me dará o Senhor naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ele tinha certeza que os seus momentos estavam chegando ao fim. E eu pude ler que alguma coisa na história, que após esta carta, em seguida, Paulo, ele é levado pelos soldados romanos, levado a um determinado lugar, e lá um dos soldados saca a sua espada e corta o seu pescoço. Ali acaba com a vida deste grande homem de Deus, valente, guerreiro, lutador, cheio de esperança, mas ele morreu convicto das grandezas de Deus. Nenhuma tribulação deste mundo, nenhuma luta desta vida que Paulo enfrentou durante a sua peregrinação abalou com a fé de Paulo, maculou a sua vida ou o seu ministério. Deus o conservou firme até o fim, até trocar as lutas desta vida pela coroa de glória que o esperava no céu, na eternidade. Paulo foi um dos grandes vencedores e que deixou uma grande marca no cristianismo, na história da igreja. E este marco, ele foi um marco tão forte, com tanta graça de Deus durante a vida da sua peregrinação e o seu ministério, que até hoje, quando nós lemos as cartas de Paulo, as suas epístolas, nós muitas vezes choramos em cima da Bíblia e a gente sente algo da parte de Deus, que aquelas cartas, foi cartas com uma unção toda especial, tremenda, que mexe fortemente com a nossa vida até os nossos dias, enquanto a igreja estiver na terra. Mas aí, meus irmãos, ele disse a Eliseu, voltando a Elias:
pede-me o que queres. Interessante, né? Antes que eu seja tomado de ti. Os irmãos observam as palavras de Eliseu. Pede-me o que queres, antes de eu ser tomado de ti. Irmãos, a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do Senhor, na pessoa bendita do seu Espírito, proporciona ao cristão, aos obreiros, aos servos de Deus chamados, certeza de muita coisa, convicção toda especial. Nós podemos ver nas palavras que ele disse a Eliseu: Eliseu, pede-me o que tu queres, antes de eu ser tomado. Ele sabia que a sua trajetória na terra estava chegando ao fim, tinha chegado ao fim, e ele também entendia que ele podia dar a este moço, que em todo o tempo esteve ao seu lado, algo da parte de Deus. E os irmãos analisem que Eliseu não pediu a capa, ele pegou a capa, mas ele não pediu nenhum bem material para Elias. Ele tão somente diz a seguinte palavra: que haja sobre mim porção dobrada do teu Espírito. O próprio profeta de fogo, ele diz a Eliseu: dura coisa me pediste. Ele sabia que não era muito fácil, mas ele faz uma colocação dizendo: se tu vires quando for tomado de ti, então se fará. Meus irmãos, Eliseu, ele estava ligado ao profeta o tempo todo, ligadinho. Nós podemos analisar que ele disse, quando Elias pediu para que ele ficasse, que ele ia a Betel, ele ia a Jericó, ia ao Jordão, Eliseu disse: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Então, meus irmãos, eles estavam cientes do arrebatamento do seu Senhor. Eles estavam convictos. O que é isso? O espírito de revelação estava sobre Eliseu e sobre os filhos dos profetas. Por isso, tinha eles esta convicção. Aí eu volto às palavras que diz-nos a Bíblia, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Por isso, irmãos, é bom buscar a Deus, é bom estarmos afiados com o Senhor, porque o nosso Deus, pelo seu Espírito, Ele pode revelar à igreja, trazer ao conhecimento da igreja coisas grandes e firmes que nós não sabemos. O profeta, Deus pelo profeta de Jeremias, ele fala mais ou menos isso: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Na busca de Deus, na busca pela sua presença, Deus, ele derrama abundante graça na nossa vida. E de repente, os mistérios de Deus, eles começam a ser descortinados para a igreja. Deus, ele tem uma riqueza imensa para trazer ao conhecimento da igreja, para trazer ao conhecimento dos seus filhos, para alegrar os corações, para fortalecer as vidas e dar convicção da sua graça, da sua grandeza. E aí, meus irmãos, de repente Elias é tomado
num redemoinho, e Eliseu, ele viu cavalos, ele viu carros de fogo e cavaleiros. Subiu, se manifestou ali uma grande visão, e a capa de Elias cai. Eliseu toma a capa, dobra a capa, pega em suas mãos e vem até o Jordão, e ele usa o mesmo procedimento de Elias. Ele lança nas águas do Jordão, e o Jordão se abre. Eliseu de volta passa em seco, e aí começou as maravilhas de Deus. Elias, ele, na sua expressão, dizendo: se você vires quando eu for tomado, então será feito. Aqui, meus irmãos, dá-me um esclarecimento de que as coisas do reino, as coisas de Deus, as coisas espirituais que o Senhor tem para nós, nós entendemos que é bíblico. Deus tem porção de bênçãos para dar à sua igreja, mas nós precisamos viver muito ligado na palavra, na oração, no jejum, procurando manter uma intimidade, uma comunhão com o nosso Deus, porque do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação, Ele pode derramar a sua igreja, sobre a sua igreja, porção de Deus, porção do seu Espírito, que venha enobrecer a noiva, que venha adornar a noiva, que venha alegrar corações de forma muito impactante, e que a igreja passa a viver, conforme diz as palavras de Paulo, em novidade de vida, desfrutando de coisas boas que Deus tem. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, salvação de almas, de parentes, de amigos e da nossa sociedade em geral. Tantas coisas que o Senhor pode fazer quando nós buscamos e recebemos de Deus a sua porção. Então nós passamos a glorificar e termos uma alma alegre, um coração alegre, com a manifestação de Deus, com os feitos do Senhor. Interessante, mais à frente, a partir do versículo de número 18, eles chegaram para Eliseu, dizendo o seguinte, os irmãos analisam o que eles falaram. Eliseu, tem aí uns 50 homens valentes, vamos enviar eles para as montanhas, quem sabe o Espírito de Deus que se apoderou de Elias, arrebatou ele, e ele caiu em algum monte por aí. Interessante, né? Ou quem sabe ele caiu em algum vale e está por aí perdido. Essa foi a colocação, as palavras daqueles homens. E Eliseu está bem tranquilo, eu não vou enviar ninguém. Porque Eliseu sabia para onde Elias tinha ido. Bendito seja Deus, porque ele mesmo disse que o Senhor o levaria. O Senhor ia levar, ia arrebatar, ia tomar Elias. Eliseu sabia disso. Agora olha, aqueles cidadãos ali, os irmãos vejam a visão deles. Quem sabe o Senhor tomou ele e ele caiu em alguma dessas montanhas ou em algum desses vales e está por aí perdido. Deus não faz esse tipo de coisa, não faz pela metade. O que Deus faz, Ele faz bem feito. E nós sabemos que Elias e Enoque está guardado ali com um propósito de Deus, com um propósito divino. E diz a Bíblia que eles saíram, contrariou a palavra de Eliseu, e saíram e ficaram se batendo
pelos montes e pelos vales, durante 3 dias, e voltaram, nada aconteceu. Aí eles viram que era tempo perdido sair à procura de um homem que Deus tomou. Mas alguém de repente chega para Eliseu: Eliseu, a cidade aqui é boa, a cidade aqui é tranquila, é calma, só que as águas são amargas. Aí Eliseu, que estava cheio, a porção que Elias tinha passou a estar sobre a sua vida. Eliseu pede uma salva e pede sal. Ele sai ao manancial, ele joga o sal no manancial, mas em seguida Eliseu diz assim: assim diz o Senhor, que aquelas águas deveriam ser saradas, e ela imediatamente foi sarada. E a Bíblia diz que até o dia de hoje a água está curada. Meus irmãos, a bênção de Deus, ela é completa e é para sempre, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Se as nossas forças não houver desfalecidas, conforme disse Paulo, nós alcançaremos a incorruptível coroa de glória, coroa da vida. E diz mais a Bíblia, que aquele que em vós começou a boa obra, é poderoso para aperfeiçoar até o fim. E meus irmãos, Deus tem dado para a igreja, para a sua igreja, esta porção do seu Espírito, que é a força da igreja, e que nos levará também à presença de Deus, ao lugar que está reservado para você e para mim. Jesus disse que Ele ia preparar lugar, para que aonde Ele estivesse, nós estaríamos também. Ele foi e preparou lugar para a sua igreja, e com certeza nós estaremos ali com o Senhor para todo sempre. Nesta cidade em que cantou nesta noite o nosso irmão, dizendo que os muros são de jaspe, as ruas são de ouro e cristal. Ali o Senhor foi preparar para você, que vai entrar neste lugar de glória e sermos recepcionados pelos anjos de Deus, não mais neste corpo corruptível, cansado, fadigado, doente muitas vezes, corpo com diabetes, com osteoporose e tantas outras coisas. Ali estas coisas não entrará, mas ali a igreja entrará em um corpo glorioso, conforme as palavras de Paulo, que haveremos de receber um corpo conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder. Paulo disse que a carne e o sangue não eram do reino. Não, isso vai ficar aqui. Mas os que morreram ressuscitarão primeiro em um corpo glorioso, e os vivos serão transformados pela ordem de Deus, pelo poder de Deus, será transformados e arrebatados com Ele. Portanto, meus irmãos, ficaremos firmes, esperando o dia do Senhor. Claro, trabalhando e lutando como se Ele nunca viesse, mas sempre preparados, como se Ele viesse agora, esta noite, neste momento, ou ao terminar este culto, de repente,
poderia ser o arrebatamento, e a igreja seria transformada e arrebatada com o Senhor nos ares, para irmos ao lugar que o Senhor foi preparar para o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Sejamos mais assíduos na presença de Deus, no templo, na igreja, buscando a face do Senhor constantemente, para que possamos estar ungidos pela sua graça, pelo seu Espírito, fortalecidos por Deus, para que este dia não nos pegue de surpresa, mas que venha encontrar a igreja preparada, fortalecida, militante, vencedora, para ser transformada e subir ao encontro do Senhor nos ares. Por isso, meus irmãos, conserva acesa a chama e nunca venha entristecer o amigo, o consolador que Deus te deu, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não tem e não pode receber. Mas nós temos, a igreja tem, este Espírito nos dinamiza para o nosso fortalecimento, para a nossa caminhada, para a nossa esperança, para estarmos convictos, sabendo que a qualquer momento pode haver o arrebatamento. Elias, ele sabia que o Senhor ia arrebatar ele. Eliseu também sabia que o Senhor ia tomar ele, o seu Senhor, a qualquer momento, acima da sua cabeça. Os filhos dos profetas também sabiam. Eles tinham o Espírito de Deus, o Espírito de revelação estava sobre eles. Por isso eles tinham esta convicção. Meus irmãos, você sabe disso? Permanece a esperança da glória do arrebatamento. Você tem essa certeza, ou caminha nestes últimos dias como que levado pelo vento. Como está a sua convicção? Como você está? Como está a sua família, os filhos? Como estão diante de Deus? Vamos lutar para que possamos estar revestidos, não somente eu, mas minha esposa, meus filhos, minha família, para que este dia glorioso não nos tome de surpresa, e que na hora que o Senhor voltar, possamos ser transladados, tomados deste mundo, e ir ao encontro do Senhor nos ares. A alegria será muito grande. Ontem à noite a gente viu na formatura aqui, a alegria dos formandos. A festa estava linda, né? Depois da festa, houve coquetel para tudo enquanto é canto aí. Só alegria. Mas a festa no céu, ela será muito maior. A alegria será imensa, porque não estaremos mais em um corpo cansado, em um corpo doente, mas estaremos em um corpo celeste, conforme o corpo de Jesus. E diz a Bíblia que ali não entra pecado, ali não entra de qualquer maneira, ali só vai entrar os lavados no sangue do Cordeiro, e aqueles que lavam as suas vestes todos os dias, conforme as palavras de João, no Apocalipse, dizendo: bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade de Deus pela porta. Bendito seja Deus. Ficamos de pé, meus irmãos. Eu desejo orar esta noite por tua vida, desejo orar por você, pedindo a bênção de Deus, que o Senhor venha te dar força, te dar graça, te dar sabedoria, te dar porção do seu Espírito, como Eliseu recebeu também, e ficou animado, ficou cheio, foi vitorioso, operando maravilhas, operando milagres. Quem sabe a batalha tem se travado, ou tem travado contra você e contra a sua vida. Mas eu quero dizer esta noite,
que o Senhor está aqui para te fortalecer. Quem sabe você perdeu o ânimo pela tribulação da vida, pelas lutas, mas o Senhor pode te renovar. O Senhor nosso Deus está conosco como Pai bondoso, para encher o teu coração de alegria. Esta alegria te proporcionará força para você caminhar até o arrebatamento, até o dia glorioso e sair deste mundo. Tem alguém? Eu desejo orar neste momento, pedindo a bênção de Deus pela sua vida. E se alguma coisa lhe perturba, o Senhor é poderoso para quebrar nesta noite, para desfazer todo o mal e para te fortalecer, mesmo na tristeza ou na dor, na tribulação da vida. Deus, Ele é poderoso para te tocar, para te abençoar e para dar aquilo que você precisa em tempo oportuno. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, elas estão estendidas para nos abençoar. E se elas estão estendidas, eu creio nesta noite na tua bênção. Neste momento em que você está se dirigindo diante do altar, através deste ato de fé, o Senhor irá ao teu encontro, e a partir desta noite, coisas novas irá acontecer na sua vida. O Espírito do Senhor, Ele vai mover a tua vida, Ele vai te tocar, e você vai perceber algo novo, porque o Senhor, Ele é a tua força, a tua alegria e a tua esperança. Pode vir, vem à frente, nós queremos interceder pela vida do nosso irmão, pela vida da nossa irmã. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. A Bíblia manda orar uns pelos outros, e assim cumpriremos as leis de Cristo. Aleluia! Ela manda também levar as cargas uns dos outros, e é isso que nós estamos fazendo, orando, intercedendo por sua vida, e o Senhor lhe dará força, lhe dará autoridade, lhe dará poder, lhe dará libertação de males que procura perturbar a sua vida. Eu creio piamente na bondade do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai nosso que está no céu, no nome glorioso de Jesus, oramos por estas vidas que vieram diante do altar neste momento. Intercedemos pelo teu povo, Senhor. Visita estes corações, estas vidas. Toca no profundo, Senhor. Espírito Santo de Deus, move estas vidas, Consolador, Senhor Jesus, toca divinamente, quebra todo o mal, Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda tribulação. Tu é poderoso para quebrar neste momento, Senhor. Entra com providência nesta causa. Olha para este teu filho, para esta tua filha, Senhor. Entra com providência. Atende, Senhor, o clamor do justo. Dá vitória aos teus filhos que têm orado, que têm clamado. Senhor, os turbados, os duvidosos, enche nesta noite de esperança e de alegria pelo teu Santo Espírito. Move as águas, Senhor, enche do teu poder e da tua graça, Pai Celestial. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos o teu povo para a glória do teu nome, Senhor. Que o teu nome possa ser glorificado nestas vidas, através da bênção, da tua presença, do milagre, Senhor. Venha ao encontro de cada um,
dos teus, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe, você louve a Deus conosco. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Adore Ele nessa noite. Além do rio azul, aleluia. As ruas são de ouro